ninguém conseguiu, continua intocável o presidente Riva. Como que o senhor faz a avaliação? Como que o MCCE tem acompanhado essa situação? Olha, a gente tem muita preocupação porque poucas pessoas questionam a atuação da Assembleia. Se a gente for verificar, nós tivemos aí nesse último ano, precisa voltar muito tempo, em 2011, tivemos o problema das cartas de crédito, tinha envolvimento da Assembleia. Tivemos agora, muito recentemente, o envolvimento da questão da maçonaria, lá do juiz, tem envolvimento da Assembleia. Nós tivemos aí aquele problema de CPIs que não caminham na Assembleia, que estão instauradas, talvez até para fazer algum tipo de pressão, não sei, né? CPI da Unemate, do concurso público, que não deu em nada, CPI das pequenas centrais hidrelétricas, que também não deu em nada. Então, a Assembleia, do ponto de vista de produzir para o Estado de Mato Grosso, ela é complicada, é quase nulo. É o condomínio mais caro do Estado de Mato Grosso, custa 20 milhões de reais por mês a você, né, contribuinte do Estado. É o condomínio mais caro, não tem mais caro, né, nem o mais chique, o mais luxuoso do país custa tão caro para quem banca a Assembleia. E o resultado é nulo. E aí a gente verifica que, durante 20 anos, a alternância do deputado Riva na presidência, ora na presidência, ora na primeira secretaria, ela é muito ruim, porque a relação dele, pelo fato de ser réu em diversas ações, acaba misturando. Ele, ao mesmo tempo que ele vai dialogar, por exemplo, com o orçamento, digamos, do Ministério Público, com o orçamento do Tribunal de Justiça, ele também ele é um réu daquelas pessoas com as quais ele está negociando. Então é muito ruim. Eu acho que até para a própria história dele seria adequado que ele desistisse de se candidatar, né, pelo menos à direção da Assembleia. Agora, veja bem, a única vantagem que a gente consegue ver, a única possibilidade que a gente vê, o único benefício ou a única positividade diante dessa situação toda é que a sociedade começa a discutir isso a partir da lei ficha limpa, e é um dado que infelizmente não dá para a gente explicar com minúcias, mas pelo menos 8% da população de Mato Grosso assinou a lei ficha limpa, quando a média nacional foi 2%. E sabe por que nós não conseguimos aferir? Porque quando a gente fazia a coleta aqui, todo mundo, a sociedade, as entidades, associações, sindicatos, Sintep, OAB, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, tudo isso ia direto lá para Brasília e foi centralizado lá no Conselho Federal da OAB. No dia em que fomos lá protocolar no Congresso Nacional, a lei da ficha limpa, o nosso projeto de lei, se não me engano, 558, que ganhou lá esse número, nós estávamos em 25 pessoas do Brasil inteiro, mais as crianças, e 2 caminhonetes carregadas de papel assinado e formulários da lei ficha limpa. E o problema é que era a greve dos Correios, então estava chegando aos poucos, né, e não deu para a gente separar o que era do Pará, o que era do Mato Grosso, o que era de São Paulo. Mas, pelo volume que a gente verificou lá, pela proporção, nós chegamos a 8% da população. Então a população quer ficha limpa, a população quer mudança da Assembleia. Os aliados do Riva anunciou que querem indicar como o possível candidato ao Paiaguás em 2014. Se ele se candidatar, pelos processos que ele tem já na Justiça, ele não conseguiria ser eleito? Seria barrado pela Justiça? Olha, você pode ter certeza que a lei ficha limpa hoje, tal como está, ela vai fazer uma limpa muito interessante no Estado de Mato Grosso. Tem muita gente aí bancando, batendo no peito, dizendo que é candidato, que é isso, que é aquilo, né? Mas que já tem condenações por colegiados, que seguramente, não tenha dúvida, e Riva é um deles, ficarão fora do próximo pleito. A não ser que ele junte-se a Barbalho, Maluf, etc., e continue acendendo vela preta para os ministros do Supremo. Eles têm conseguido dobrar essa lei ficha limpa. Não, veja bem, a gente precisa deixar bem claro, porque inclusive nós estamos fazendo uma pesquisa agora, até porque a gente está começando um ano eleitoral e nós do MCCE precisamos estar muito atualizados em relação às resoluções do TSE, etc. E aí a gente fez um levantamento histórico. Em 2000, foi a primeira eleição, no ano de 2000, a eleição municipal, em que se aplicou a lei da compra de voto, que é a lei 9.840, que é o artigo 41A, que prevê cassação do rito sumário e cassação de quem compra voto. Cassação do registro ou do mandato depois, né, se o processo é anterior. E em 2000 não deu em nada, as pessoas não conheciam a lei, houve inclusive questionamentos acerca da lei. Mas em 2004, em Mato Grosso, nós cassamos 7% dos eleitos. 7% dos 141 municípios tiveram novas eleições de imediato. Logo em seguida, fora aqueles que tinham recursos pendentes, que foram, salvo engano, mais uns 8, 10 municípios. Então, foi uma situação interessante. De 10 a 12% dos municípios do Estado de Mato Grosso
onde houve processo contra prefeito, voltaram às urnas, né? Ou pelo menos 7% foram cassados já de imediato. E agora, na lei Ficha Limpa foi a mesma coisa. A lei foi aprovada em junho de 2010, logo o questionamento foi, ela não pode ser aplicada para a eleição de 2010. E foi o que o Supremo falou, em sua maioria, ou pelo menos em sua metade, olha, lei que altera o processo eleitoral só vale para a eleição que for feita um ano após a publicação da lei. E um ano já deu, agora não há mais o que questionar. Tá, e outra questão é o conselheiro Huberto Bozaipo. Volta, não volta? Como está a situação dele? Veja bem, o Tribunal de Contas de Mato Grosso é um caso sério. Eu tenho o maior respeito pelo Dr. Novelli, já brigamos muito com o Dr. Novelli, mas temos respeito e até um certo carinho. Tivemos, inclusive, na posse do presidente Novelli, presidente Valtor Albano, Antônio Joaquim, Teis, que são pessoas que a gente julga como capacitadas para serem conselheiros de contas, né? Mas veja bem, o Tribunal de Contas publicou agora uma cartilha, um plano de metas, um plano estratégico para 4, 5, 6 anos, eu não sei. E é uma cartilha complexa, grande, mas não existe uma palavra chamada corrupção. Ou seja, o Tribunal de Contas, em seu planejamento estratégico, não fala que é combater a corrupção no estado de Mato Grosso. Isso é grave. Grave porque você fica aí com uma pulga atrás da orelha. Quer dizer, então corrupção, a palavra que está no Código Penal, que está na lei eleitoral, que está em convenções internacionais que o Brasil assinou, não existe para os conselheiros do estado de Mato Grosso. E aí, questionamentos semelhantes nós fizemos ao Tribunal de Contas e falamos, olha, inclusive a gente até sugeriu à época ao Tribunal que fosse feita uma alteração no regimento interno, porque veja bem,